Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje eu peço passagem para falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Algumas pessoas estão muito em dúvida por que num cenário tão bom para fundos de recebíveis eu continuo fazendo um pouquinho dessa migração para fundos de tijolos e a gente vai explicar um pouquinho disso nessa aula de hoje. Mesmo quem não investe em fundos imobiliários vai gostar muito da aula porque vai ser uma verdadeira aula de ciclos, né? E isso existe em qualquer parte da economia, inclusive em fundos imobiliários também. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, a grande questão, primeira coisa que eu acho que é importante a gente tratar é o seguinte: é que você tem que entender o que você está investindo em cada uma das coisas, né? Então, quando você fala que é fundo de tijolo, por exemplo, a gente está falando daquele fundo que compra imóveis para fazer a posterior locação. Tem algumas variaçõezinhas, né? Um pode fazer um desenvolvimento para aí depois fazer a locação, mas aqui eu não estou falando do fundo que vai fazer um desenvolvimento para vender essas unidades, tá? Então a gente está falando de fundos de tijolos que vão comprar aquele imóvel ou vão desenvolver esse imóvel para fazer uma locação posterior. Tá? Então, quer dizer, o foco dele é receber a renda do aluguel. E aí ele vai ter uma valorização da cota que vai vir dessa renda que ele distribui, mas também da valorização do próprio imóvel em si, né? Do terreno que ele está, da região e coisas do gênero. A segunda coisa que é importante é a gente ver o que é um fundo de papel, né? Um fundo de recebível. O que é fundo de tijolo e fundo de papel? O fundo de recebível é aquele que investe em recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa, né? Então, são títulos de renda fixa que são indexados ao setor imobiliário, por isso que é um fundo de investimento imobiliário. Então, na carteira dele vai ter a maior parte deles vão ser CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E aí, o que aconteceu nos últimos 3 anos, mais ou menos? Né? Você vai ver aqui que eu estou na página da Teva Índices, tá? Que é uma das principais empresas em termos de índices aqui no Brasil. Ela tem alguns ETFs e dois desses aqui, o ITIP11 e o ITIT11, tá? Eles fazem exatamente essa distinção. Eram os antigos índices lá do Banco Inter, aquele IFE e IFID. Tá? Então agora eles passaram para a Teva e você tem aqui ITIP11 e ITIT11. Então o que a gente tem aqui? Aqui são os de papéis e aqui são os de tijolos. Logo aqui você já consegue ver uma grande diferença. Ó, em 24 meses, os de papéis renderam 36% e os de tijolos 4%, por exemplo. Né? Mas eu abri aqui cada um desses. Né? Então se eu pegar o período completo aqui, a gente vai ver que os fundos de papéis, eles saíram da base 100 e foram aqui para 145, enquanto isso o IFIX no mesmo período saiu de 2.367 e foi para 2.801. Né? Então aqui você vê que ele acaba ganhando no período todo, ó, desde o início, 45%. Por exemplo, o IFIX deu ali uns 18, 17% mais ou menos, isso nos recebíveis. Então você vê que os fundos de recebíveis acabam ganhando bastante, pelo menos ganharam bastante nesses últimos anos. Enquanto isso, os fundos de tijolos aqui, olha só o que aconteceu. Eles também começaram no mesmo dia na base 100 e eles chegaram hoje aqui a 111 pontos, né? Enquanto isso, o IFIX ele rendeu mais aqui, ó, do que esses 11%, rendeu uns 18, mais ou menos, como a gente falou antes. Então, desde o início, 11% só aqui. E, inclusive, para as pessoas que gostam de falar sobre variação, desvio padrão e tudo, você vai ver que a volatilidade dos FIIs de tijolos aqui, ó, 7, 8, 7, 15, 14, são maiores do que a dos FIIs de papel. Tá? Então, isso aqui, quem olha de forma clássica vai falar assim: poxa, melhor dos mundos, né? Quem usa Markowitz.
Fundos de recebíveis você tem um retorno maior e você tem uma volatilidade, ou seja, um risco menor, vale muito mais a pena. Ele engloba os fundos de tijolo, você nem deveria investir em fundos de tijolo. A pessoa que pensa igual Markowitz vai pensar isso. Qual é o grande problema? A pessoa está usando aqui um período curto. Tá? E aí eu vou mostrar isso agora com ativos para vocês entenderem isso, já que antes não existia o índice. Tá? A grande questão é, quando você tem uma queda muito grande da volatilidade, significa que muitas pessoas estão gostando de um determinado ativo. E aí, nesse momento, é que os riscos ficam mais ocultos. Tá? Foi o que aconteceu agora recentemente com a HCTR, por exemplo. Então, eu vou botar agora no Profit alguns fundos de tijolos. Tá? E aqui eu vou começar logo com a HGLG. Eu vou pegar fundos grandes e fundos que já existem há muito tempo. Tá? Então, se você pegar aqui o HGLG, por exemplo, e pegar essa máxima aqui, vai ser sempre o ponto que eu vou pegar, vai ser aquela máxima antes do Covid. Você vai ver que ele caiu 6% mais ou menos, 5,9% nesse período. Tá? Só que ele caiu, isso já ajustado aos dividendos que ele pagou. Se eu pegar um outro de tijolos aqui, o KNRI, que aí é da Quineia também, um fundo grande, vixe, esse aqui foi mais. Você vai ver que ele naquela data mais ou menos ali, que foi mais ou menos janeiro de 2020, dezembro de 2019, ele caiu bastante, caiu 22,7%. Não estou analisando aqui os fundos em si. Agora, quando você vai para fundos de recebíveis, né, os fundos de papel, você vai ver que se você pegar aquele ponto lá, ó, aqui, ó, esse foi 8 de janeiro a máxima, você vai ver que esse aqui subiu 6,7, até subiu bem menos do que aquele índice ali, porque aqui a gente já está descontando dividendos, né? E o KNIP, aqui, que é o outro da Quineia, você vai ver que também acabou muito menos do que o índice aqui, 9,06, né? Menos do que o índice da Teva. De qualquer forma, a gente viu que os dois de papéis tiveram valorizações positivas e os dois de tijolos grandes tiveram variações negativas. Algumas pessoas vão falar assim, por que você não usou o fundo tal, fundo tal, fundo tal? Eu dei preferências por fundos que tivessem muito histórico. Tá? E que fossem grandes, para a gente não falar assim, o fundo cresceu muito porque aquele gestor foi muito bom, aquele fundo caiu muito porque teve aquela vacância de um determinado imóvel. Então, quando você pega um fundo que tenha 20 imóveis, por exemplo, a vacância fica na média, as coisas ficam na média, então é mais fácil para a gente trabalhar como a gente quer agora mercado, né? Não é um vídeo de recomendação. Agora, vamos pegar o período anterior, né? O período até chegar nesse ponto aqui. A gente sabe que o Brasil cresceu muito fundos imobiliários também. Então, aqui esse ponto aqui foi um ponto de máximo ali em 2020 no HGLG. Mas se a gente pegar antes aqui dessa mínima aqui, que aconteceu mais ou menos ali entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, a gente vai ver que ele cresceu 282%, fundo de tijolo. O KNRI cresceu nesse mesmo período aqui dessa mínima, 166%, 165%. Agora vamos ver os fundos de recebíveis, o que aconteceu nesse período anterior. Né? É claro que eles cresceram também, mas não é tanto assim. Foi aqui, janeiro de 2016, aquele ponto que a gente pegou. Né? Então aqui a gente vê 46%, tá? E eu estou pegando a mesma data. Enquanto isso, o CANIP aqui, o da Quineia, o de índice de preços, a gente vai ver que pegando aquela mesma data, esse aqui não vai desde aquela data. Vamos pegar só setembro de 2016 aqui. Mas você vai ver que ele bateu 43%, 44%. Então quer dizer, o que aconteceu? Se você pegar o período completo, tá? Os de tijolos até eles renderam mais do que os de papel. Por quê? Porque na hora da alta da economia, esses FIIs de tijolos eles acabam tendo uma variação muito explosiva. Porque você tem a melhora da questão macroeconômica e você tem a questão da melhora
econômica em si e mais ainda do preço dos imóveis. Então, quer dizer, é um fundo que negocia 0,7 valor patrimonial, que talvez vai negociar 1,25. Então, isso já é uma variação de cota de 66%. Além disso, ainda tem a própria questão econômica real mesmo, que vai ter o valor dos aluguéis crescendo. Então, isso tudo vai para a conta, né, ao longo de 3, 4 anos, por exemplo. Enquanto isso, os fundos de recebíveis eles vão continuar pagando aquele pingadinho todo mês. Né? Só que esse pingadinho agora ele está alto, porque a inflação está alta, porque a taxa de juros está alta e etc. Então, quer dizer, nesse período de alta de juros, normalmente, nessa parte do ciclo, é melhor os de recebíveis. E no período de melhora da economia, o melhor são fundos de tijolos. Tá? Então, o que a gente já faz? A gente começa a perceber que a coisa já está, né, mais difícil e a gente vai diminuindo. Ah, então é para vender tudo de papéis e comprar tijolos? A recomendação em si está lá no relatório, tá? Não é exatamente para fazer isso, tá? Mas você vai migrando aos poucos, tá? Então, quer dizer, a gente já está se preparando para o próximo ciclo do tijolo. A gente não está querendo surfar o finalzinho do ciclo do papel. Ah, pode isso me ferrar? Pode. Cara, se a inflação do Brasil for a 20%, a 30%. Só que aí começa a ter problema também para os recebíveis de papéis, né? Porque aí aquele cara do outro lado também, ele vai conseguir ficar pagando 3, 4, 5 anos seguidos de inflação de 15%, 20%. Também é difícil. Aí começa a ter risco de calote, coisas do gênero. Então, assim, você tem que entender que hoje o ciclo está mais positivo para os FIIs de recebíveis. Só que são ciclos. Vai ter um momento que você vai ver que o ciclo de recebíveis vai começar a ficar mais baixo ou até vai crescer devagar, igual aconteceu aqui, e o ciclo de tijolo vai subir para caramba. E aí vai compensar isso. Tá? Então, eu particularmente gosto de ir fazendo essa migração aos poucos de um para o outro. Então, nesse ponto, a gente está realmente investindo mais em FIIs de tijolos, claro que muito bem escolhidos, tá? Não adianta pegar e botar nos comentários aquele FII horrível de tijolo, porque não é esse que a gente está recomendando, tá? A gente está pegando aqueles que a gente vê que tem esse potencial não apenas da valorização da cota frente ao valor patrimonial, mas principalmente aquele que dentro da economia daquela região pode conseguir ter uma valorização de preço, porque outros perto, outros próximos, já estão negociando valores acima ou que estão tendo negócios muito próximos, tá? Então, a gente busca muito essa variação da própria economia real. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um vídeo sobre fundos imobiliários, que tem muita ligação com o que a gente tem falado lá no nosso curso Geração de Renda, que não está à venda, tá? Eu não vou colocar aqui embaixo. Na verdade, o produto que está à venda agora é a Checkmate e que tá aqui o link na descrição, que aí é um produto de opções. Hoje em dia ainda não tem opções de fundos imobiliários, mas em breve eu tenho certeza que vai ter. Então, quem aí investe em fundos imobiliários e tudo, não vejo nenhum problema da pessoa já aprender opções, porque é questão de tempo, porque a negociação, o índice de negociação, o volume de negócios está crescendo, e em breve a gente deve ter alguma coisa relacionada a isso, opções em fundos imobiliários também, assim como ano passado abriu a posição vendida em fundos imobiliários. Então, isso tudo para mim é questão de tempo. Abraços, bons investimentos, todos os nossos links estão na descrição do vídeo. Não deixem de curtir o vídeo, comentar com os amigos, comentar aqui nos comentários, compartilhar, se inscrever no canal também, que é importante, tudo isso para a gente conseguir subir cada vez mais e que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.